O Senhor é o que tira a vida e o que dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra. E se assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, os céus trovejam contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra e dá força ao rei. Sejam essas as palavras das pessoas do país, da família do nosso irmão que está ofertando ao Senhor esse culto de louvor de ações de graça. Pai, nós estamos diante do Senhor, quando os teus servos têm proclamado diante de todos os presentes, têm sido abençoados por ti. Nós louvamos porque a tua misericórdia persiste na vida daqueles que o amam. E hoje os teus servos agradecidos oferecem ao Senhor esse momento de ações de graça. Amém. Senhor, aceite esse culto de louvor e ações de graça dos teus servos. E chegue ao trono do Senhor com cheiro suave, como sacrifício daqueles que o amam. Senhor, continue fazendo diferença na vida dos teus servos. Esta oração nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Prezados, nós gostaríamos de convidá-los a fazer conosco uma reflexão no capítulo 5 de Marcos. Um texto muito profundo, mostra-nos a misericórdia de Deus para com o homem, o amor que Deus tem para com o pecador. Esse capítulo ele registra a cura de um endemoniado, conhecido como o endemoniado de Gadareno ou de Nazareno. As duas coisas são semelhantes. Eu vou ler o texto e depois dar algumas informações sobre essa cidade. Marcos 5, nós veremos do versículo 1 em diante. Amém? Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, aonde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos corpos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrarem no barco, suplicava-lhe o que foi endemoniado e o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Prezados, essa cidade de Nazaré, ela ficava
realizou outras cidades, que é chamado a Decápolis. É uma região ali próxima do Mar da Galileia. Formava-se um grande lago e Genezaré era uma dessas cidades. Essas cidades, elas tinham uma cultura grego-romana e ali moravam praticamente pessoas que não eram judias, que não eram dos filhos de Israel. Eles tinham posturas diferentes, eram gentios, tinham posturas diferentes e residiam naquelas cidades que eram cidades importantes, eram cidades turísticas, eram cidades que tinham muitas pessoas a frequentavam, cidades de um poder aquisitivo muito grande de pessoas esclarecidas. Interessante que morava nessa cidade esse homem. Esse homem não era um homem qualquer. Era um homem que no tempo ele tivera cultura, era um homem sábio e que nesse momento estava atormentado por legiões de demônios. Nós podemos ver que no texto eles tentavam prender esse homem de diversas formas. Eles tentavam amarrá-lo com cadeias, com algemas, prendiam-no e quando fazia ele arrebentava com tudo. Mateus ele registra que ele atacava as pessoas, passavam ali, as pessoas que passassem pelo caminho, eles corriam. Mateus registra 2 endemoniados e Lucas especifica em um só deles. Eles corriam para atacar as pessoas. Percebemos então que era um homem violento, era um homem que atacava as pessoas, que incomodava as pessoas dia e noite. Percebemos que era um homem que era para aquela sociedade, para aquela comunidade, um problema. Imagine se um parente seu, aquele parente que tem problema com droga, imagine se um parente seu que tem problema com álcool, imagine se um parente seu que tem um problema de violência, imagine esse homem, multiplica-se por muito mais, seria esse o endemoniado. Aos olhos daquela comunidade era um homem sem conselho, era um homem que não prestava para mais nada, era um verdadeiro incômodo que aquela comunidade tinha e não queriam presente. E ele por si só já excluía. Ele vivia nos sepulcros. Ele não vivia entre as demais pessoas. Ele vivia afastado lá próximo do lago de Genezaré, do lago da Galileia, na cidade de Genezaré, aonde estavam os sepulcros. Aquele homem então excluído, jogado ali à margem de tudo, não tinha nenhuma vontade de estar presente junto com outras pessoas. Era um homem violento, usado por Satanás para agredir, para atacar, para incomodar as pessoas. Nós podemos observar que o texto que antecede o capítulo 5, Jesus entra num barco com os seus discípulos, ele atravessa uma tempestade, ele passa por perturbações para chegar até esse único homem. Jesus atravessou uma tempestade naquele momento do mar para poder chegar e falar para esse endemoniado que ninguém se importava com ele. O texto que antecede mostra que Jesus ama o pecador, independente da situação. Jesus via naquele pecador a necessidade de libertá-lo da sua escravidão. Jesus via naquele pecador uma oportunidade para transformar aquele homem num pregador do Evangelho. Aquele homem que não servia para nada, aquele homem que era um incômodo, era o futuro pregador do Evangelho na cidade de Genezaré. Prezados, hoje, se nós voltarmos para a nossa contemporaneidade, nós podemos perceber que talvez você não se sinta como se sentia esse endemoniado. Talvez você diga, eu não tenho problemas, eu não vivo endemoniado, mas você está cheio de si. Você está cheio dos seus próprios orgulhos, você está cheio das suas próprias vontades, você se basta e diz, eu não preciso de Deus. Os conceitos da sociedade, eles são infames para a minha pessoa, eu não sou obrigado a cumprir as normas da sociedade. As regras que existem na igreja são regras feitas por homens, não são regras que me interessam. Eu não sei o que te prende. Aquele homem está escravizado com uma legião de demônios. E muitas das vezes nós podemos pensar que nós não estamos escravizados por legiões de demônios, mas temos esses comportamentos. Somos agressivos, somos violentos, somos pessoas que não querem estar convivendo com os demais, somos pessoas exclusivistas que fazemos parte de determinados grupos e não aceitamos as regras sociais.
Somos pessoas que estamos escravizados pelos nossos próprios sentimentos e não queremos deixar Deus fazer diferença na nossa vida. Muitas são as formas de Satanás escravizar. A desse homem era através de uma legião de demônios. O texto registra que esse homem se retalhava, esse homem se cortava com algum material ferindo o seu próprio corpo. Esse homem não se amava, não amava as demais pessoas, porque ele não tinha sentimento. O que estava imperando na sua vida, na sua alma, era o sentimento diabólico, era a escravidão das pessoas. E muitas vezes, hoje na nossa atualidade, nós vemos pessoas assim. Nós vemos hoje uma sociedade extremamente violenta, e nós dizemos que os homens não têm sentimento, e realmente não têm, porque estão possessos por Satanás, porque estão escravizados pelos seus próprios orgulhos, pelas vontades da carne. A sociedade não ama ninguém, cada um ama a si próprio, porque Satanás não permite que ele se ame. Muitas vezes nós não amamos o nosso próximo, porque estamos tendo dificuldade de demonstrar amor. Estava esse demoniado nessa situação. O fato é que ninguém podia com ele, e ele encontra por Jesus. É interessante que quando todos não queriam estar próximo a ele, Jesus atravessou a tempestade para encontrá-lo. Jesus foi ali exclusivamente para falar com você. Jesus está aqui hoje exclusivamente para falar com você, para falar comigo. Jesus está aqui hoje exclusivamente para libertar você da necessidade que você precisa de ser liberto. Jesus hoje veio ao seu encontro para dizer que te ama. Ele atravessou a tempestade para ir ao encontro de encontrar. Você talvez tenha atravessado tempestades para ir ao encontro de Jesus. E Ele está aqui hoje para encontrá-los. E Ele está aqui hoje para fazer de você um liberto, para fazer de você alguém que pode proclamar o seu Evangelho, transformando a sua comunidade, transformando a vida dos seus familiares, transformando a vida dos seus amigos, transformando a vida das pessoas que estão ao seu redor. Quando Jesus chega próximo a encontrar, ele vem encontrar com Jesus já adorando. Aquele homem, ele não veio para agredir Jesus, porque ele sabia diante de quem é que ele estava. Não resista. Muitas das vezes a palavra de Deus fala ao seu coração e você resiste à palavra de Deus. Muitas das vezes a palavra de Deus fala ao seu coração e você cria uma barreira para dizer: esse pregador está falando mentira, esse pregador está falando coisas que não me diz respeito, eu não sou uma pessoa assim, e você cria a barreira, aquele endemoniado quis criar essa barreira, dizendo, através dos demônios que estavam ocupando o seu corpo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste aqui para incomodar-nos? Talvez você esteja dizendo: que tenho eu contigo, pregador? Que tenho eu contigo, Espírito Santo, que está falando no meu coração? Está me incomodando? E é essa a função do Espírito Santo na vida daqueles que estão em pecado, é incomodar. Se você está sentindo incomodado pela palavra de Deus, se você está sentindo incomodado pela palavra do Espírito Santo, dê ouvido a essa voz, porque é essa voz que liberta. Aquele homem não tinha paz, aquele homem não tinha sossego, ele vagava dia e noite. Aquele homem estava durante todo o tempo perturbado. Aquele homem estava durante todo o tempo escravizado. Aquele homem estava durante todo o tempo excluído. Aquele homem estava solitário, ele estava sem ninguém. Jesus foi para transformar isso. E quando há esse encontro, Jesus se confronta com ele imediatamente. Então o que acontece? O que acontece? Após o Senhor repreender, após o Senhor repreender na vida daquele homem a ação dos demônios, após o Senhor o libertar daquela situação que ele se encontrava escravizado, aquele homem torna-se uma outra pessoa. Podemos perceber que quando Jesus chegou ali, não tinha condição de conversar com aquele homem, porque ele estava fora de si. A única coisa que o possuía era os demônios. Jesus chega e repreende o demônio, transforma aquele ser. Em seguida, eles estão sentados, conversando, batendo papo, sóbrio, tranquilo, vestido. Um homem que andava nu, um homem que andava desesperado, um homem que era violento,
um homem que não conseguia conversar com ninguém, um homem que não conseguia ouvir ninguém, sentado, conversando com Deus. Interessante que aquele homem era um transtorno para a comunidade que ele era um incômodo para a comunidade que ele Jesus chega, transforma a vida daquele homem, torna-o um ser capaz de raciocinar, de conversar, de dialogar, de estar vivendo em comum com as demais pessoas. E, no entanto, quando as pessoas vêm e veem aquela situação, o que é que eles fazem? Eles olham estupefatos, assustados, o que foi que aconteceu? E as pessoas contam: nossa, aconteceu foi isso. Conta toda a história que nós acabamos de ler para aqueles homens que vieram da cidade. E sabe o que eles fazem? Eles expulsam Jesus. Eles expulsam Jesus. Se assim acontecesse conosco, deveríamos dar um banquete de alegria para aquele benfeitor. Ao contrário disso, eles expulsam Jesus. Rogavam a Jesus dizendo: vai embora do nosso meio, nós não queremos que você continue aqui. Os companheiros, os homens que moravam na mesma cidade que morava aquele demoniado percorria não só a cidade de Nazaré, ele percorria toda a Decápolis, que era esse conglomerado de 10 cidades. E as pessoas que foram lá diziam: vai embora daqui, Jesus, nós não queremos que você continue aqui, nós tememos você, você é muito poderoso, você é mais poderoso que esse homem que nos perturbou durante todo o tempo. Prezados, talvez você esteja nessa situação um pouco. Talvez você está vendo as coisas acontecerem na sua família, talvez você está vendo pessoas sendo libertas na sua família, e você está dizendo: isso não é possível acontecer, isso não pode acontecer na minha família. Você está sendo um transtorno para que Deus opere na vida das pessoas. Aquela comunidade se tornou um empecilho para que Jesus continuasse na vida. Eles chegaram, eles viram com seus próprios olhos um homem desse assentado, vestido, conversando tranquilamente com Deus. Eles foram libertos lá. A comunidade viu ali naquela situação liberto do problema que eles tinham. E, no entanto, ao invés de agradecer a Jesus, eles dizem: vai embora, Senhor, vai embora, desapareça do meio de nós, você é o problema, desapareça. Queridos, isso mostra como nós homens somos mesquinhos. Isso mostra como nós homens somos orgulhosos. Isso mostra como nós homens somos preocupados com as nossas próprias coisas, somos preocupados com os nossos próprios valores, somos preocupados com o nosso patrimônio. Talvez eles estivessem preocupados com os corpos que se precipitaram lá. Se esse Jesus continuar aqui, daqui a pouco todos os nossos alimentos vão por água abaixo. 2.000 corpos vão no mar para curar o homem. Imagine se ele vier curar todos os nossos problemas. Vai faltar o cavalo, o porco, o boi, a galinha, daqui a pouco nós não temos nada. Aqueles homens estavam preocupados com coisas assim. Enquanto um homem que estava precisando ser liberto, não tinha para eles nenhum valor. Que valor tem um pecador para você? Pecador, você tem um valor tremendo para ele. Saiba que Deus se preocupa com você. Saiba que Jesus o ama de uma forma tremenda, que deu a sua vida na cruz do Calvário para pagar o preço dos seus pecados. Ele enfrentou a tempestade, ele enfrentou toda uma humanidade, e enfrentou a cruz. Enfrentou a cruz porque ama você e porque ama. Ele demonstrou isso ali no Calvário. E demonstrou também para aquele endemoniado, que ele acreditava no endemoniado, de que ele depositava no endemoniado uma fé de que ele seria um pregador. E vocês sabem que esse endemoniado se transformou num pregador? Já viram isso? O endemoniado de Nazaré foi um dos maiores pregadores que Jesus teve para divulgar o seu nome na região dessas 10 cidades. Podemos ver isso no texto da palavra de Deus. O Senhor Jesus, quando ele entra no barco para ir embora, o endemoniado gostou tanto de estar com Jesus que
E ele desesperado dizia: Senhor, me leva, deixa-me entrar no barco com o Senhor, eu quero ir contigo. Isso está registrado nos últimos versículos que lemos. Senhor, eu quero ir contigo, deixa uma vaguinha para mim aí, eu não posso ficar aqui no meio dessa população. Se eles não te querem, vão querer me aqui. Olha a sede daquele que foi curado por Jesus. Quando Jesus transforma a sua vida, você quer estar aos pés de Jesus, amém? Amém. Quando Jesus transforma a sua vida, você quer exaltá-lo, você quer louvá-lo, você quer acompanhá-lo, você quer Jesus como um companheiro seu no seu barco, na sua vida. Isso é o que ele não conseguia mais se ver sem Jesus, ele queria desesperadamente entrar no barco com ele. Senhor, não vá, eu quero ir contigo, me leva com você, Senhor. Mas o Senhor tinha uma missão para ele aonde? E o Senhor tem uma missão para você. Para você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, saiba que o Senhor tem uma missão para você. Você tem um público específico para que você fale com ele, os seus colegas, aqueles que convivem com você no dia a dia, aqueles que estão no seu lar, aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Você tem uma missão: ser o embaixador de Deus que transforma em Deus. E é para isso que nós somos chamados. É para isso que são chamados os restaurantes. É para isso que são chamados os dependentes químicos, que muitas vezes estão dando testemunho de vida e livrando muitas pessoas da morte. É para isso que são chamadas as pessoas extremamente violentas, para mostrar que Deus faz diferença e transforma a vida das pessoas. É para isso que são chamadas essas pessoas, os nossos artistas são chamados para proclamar no meio dos outros que existe Deus, e muitas das vezes nós estamos criticando, e eles estão fazendo o papel deles de pregar o Evangelho. Para isso que nós somos chamados, para fazer diferença por onde nós passamos. E o Senhor Jesus vira para aquele demoniado e diz o seguinte: não, você não vai comigo. Você vai fazer o seguinte: você vai ficar aqui e vai anunciar para os seus todas as coisas que eu te fiz. O Senhor Jesus formou aquele pregador em poucos minutos. Aconteceu o evento, sentaram ali, conversaram um pouco, o Senhor deixou embaixo da bandeira. Porque naquele momento passou a residir naquela vida o Espírito transformador, o Espírito curado, o Espírito que encontrou o Senhor Jesus, ocupou aquela vida, transformou aquele homem em um ser capaz de levar a libertação a outras pessoas. Deixe Jesus fazer isso com você. Deixe o Espírito Santo fazer isso com você. Você é um transformador de vida. Você é um modificador de pensamentos. Você é aquele que possui a luz que ilumina todos os que andam nas trevas. Nós podemos observar que o versículo 20 disse que então ele foi e começou a proclamar em Genezaré. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Ele não se conteve somente ali no sepulcro, na região onde ele vivia, ali no meio do deserto, afastado, mas em todas as 10 cidades que compunham esse conglomerado de cidades. Não era pouco terreno. Não foram poucas as pessoas que ouviram o testemunho desse conglomerado. Nós podemos perceber em Marcos, no capítulo 7, no versículo 31, Marcos, no capítulo 7, o Senhor Jesus, ele retorna a essa mesma cidade. Marcos 7, versículo 31 diz: de novo, se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. E sabe o que acontece no capítulo 8? No capítulo 8 acontece a segunda multiplicação de pães na região de Decápolis. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Aquele povo expulsou Jesus porque não queria a presença de Jesus ali. E Jesus incomodava. Jesus aceitou que ele incomodava, mas deixou a semente plantada. E vocês sabem o que aconteceu na segunda multiplicação de pães? Uma multidão seguia Jesus. Uma multidão procurava Jesus para ser curado. Uma multidão estava atrás de Jesus para ouvir dele as palavras que ele tinha. Uma multidão estava levando os seus problemas através de Jesus, porque um homem que era excluído da sociedade foi deixado ali para ser um evangelista de Deus, para ser um ministro
E a palavra registro, que no anjo, a segunda multiplicação de pães, foram servidos 4.000 homens da cidade, fora mulheres. Ali ficou endemoniado, excluído. Ali ficou alguém que a sociedade não queria como membro da sociedade. Ali ficou alguém que o Senhor Jesus deixou como embaixador. E ele conseguiu reunir uma multidão para andar atrás de Jesus, porque ele saiu de cidade em cidade, dizendo aquilo que Jesus tinha feito na sua vida. E essa é a nossa função. Nós precisamos de falar o que é que Jesus faz nas nossas vidas, para que as pessoas possam enxergar Jesus. E muitas das vezes, o Carlos não tem condição de falar, o Ezequias não tem condição de falar, porque o público do Ezequias não é o público do Carlos. Muitas vezes o Fabiano precisa falar, porque o público é do Fabiano. Os amigos são do Fabiano. Se os amigos virem a transformação na vida do Fabiano, eles entenderão que Deus fez diferença na vida do Fabiano. Eles entenderão que Deus fez diferença na vida do Carlos. E é assim que nós testemunhamos. É por isso que nós temos ministérios diferentes. Não importa a sua situação, você tem um ministério. Junte-se com Jesus. Você tem pessoas ao seu lado que necessitam ouvir de você o que Deus tem feito na sua vida. Transpareça. Deixa transparecer na sua vida os feitos que Deus tem realizado através de você. Deixe as pessoas enxergarem que Deus está mudando o seu comportamento, de que Deus está mudando o seu interior, de que Deus está mudando a sua visão de fé, de que Deus está mudando a sua forma de encarar as dificuldades, de que Deus está mudando a sua forma de administrar as coisas que você possui, de que Deus está mudando a forma de você cuidar dos seus filhos, de que Deus está mudando a forma de você tratar do seu esposo, de você tratar da sua esposa, de você se relacionar com seus pais, de você relacionar com seus filhos, de você relacionar com seus irmãos da igreja. Deixe as pessoas perceberem que Deus está fazendo essa transformação na sua vida. Se você não encontrou Jesus, encontre-o para que você seja esse embaixador. É somente através desse encontro, dessa entrega, desse assentar e conversar com Jesus, é que você vai poder gozar da paz, da tranquilidade que passou a gozar aquele homem que era violentado por Satanás, aquele homem que era excluído da sociedade porque Satanás o excluía. Muitas vezes você está sendo excluído da sociedade porque você está ouvindo os conselhos e as vantagens de Satanás. Muitas vezes você está sendo excluído da sua família porque você está preferindo ouvir os seus amigos a ouvir a voz e o conselho de Deus, a voz e o conselho dos seus pais. Muitas vezes você está sendo excluído da igreja porque você está preferindo as coisas do mundo, se preferindo as coisas de Deus. Muitas das vezes você está sendo excluído do convívio com seus familiares porque outras pessoas estão dizendo que te amam mais do que amam os seus familiares. Muitas das vezes você está sendo excluído do seu relacionamento com Deus porque você está preferindo ser escravizado dessa paz. E a única forma de você gozar dessa paz é se libertando através do encontro com Jesus. Nessa noite, prezado amigo, esse texto não veio para casa. Nessa noite, esse texto veio porque o Senhor Deus tinha uma mensagem para os nossos corações. Nessa noite, o Senhor nos deu essa palavra porque precisava de que você ouvisse essa palavra, de que eu ouvisse essa palavra, porque eu preciso também transformar a minha vida e preciso ser capaz de dizer para as pessoas que Deus tem feito diferença na minha vida, de que Deus tem me dado vitória onde muitas vezes eu via derrota, de que Deus tem me feito vitorioso em muitos lugares onde outros foram derrotados. Eu precisava de ouvir essa palavra. Eu acredito que você também. Se você está se excluindo de tudo e de todos, procure encontrar-se com Deus. Procure encontrar-se com Jesus e liberte-se dessa situação. Transforme-se no mensageiro, no emissário do poder da palavra de Deus. Neste momento, eu gostaria que os irmãos curvassem a cabeça e tivesse oração. Se você sentiu no seu coração o desejo, a vontade de se apresentar diante de Deus como aquele que está encontrando com Jesus e sendo libertado das coisas que o incomodam, nós convidamos você a levantar a sua mão. Nós gostaríamos de estar orando com você neste momento, como aquele que está encontrando com o Senhor Jesus para conversar. A palavra de Deus vai anunciar. O Senhor Jesus pode fazer diferença na sua
sua vida. A palavra de Deus foi pregada. O encontro que você marcou nessa noite não foi comigo, não foi uma pessoa que te convidou. O encontro que você marcou nessa noite foi com o Senhor Jesus Cristo para que ele fizesse você mudar a vida, para que ele transformasse a sua vida. Não resista à palavra de Deus. Nós estamos convidando em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que contrito quer levantar a sua mão, aderindo-se ao Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, nesse momento, faça a sua decisão ao palavra do Senhor. Nós sabemos que muitas coisas podem estar te impedindo. A cidade inteira queria impedir que aquele homem chegasse próximo ao Senhor. A cidade inteira expulsou o Senhor Jesus Cristo daqui e ele se transformou, no entanto, no embaixador de Deus. E é para isso que o Espírito Santo está falando no seu coração. Para que você tenha realmente esse encontro com o Senhor Jesus. Você quer aceitar o Senhor Jesus Cristo nessa noite? Você quer deixar o Senhor transformar a sua vida para que você se torne um embaixador do Senhor? Pai, nós estamos diante de Ti. A Tua palavra tem falado aos nossos corações. E nós sabemos, ó Deus bendito, que o Senhor promove mudança na vida do homem. Nós sabemos que somente o Senhor é capaz de libertar os escravizados. Nós sabemos que algemas, nós sabemos que cadeias, nós sabemos que castigos são incapazes de modificar realmente o caráter e o âmbito do homem. Mas nós sabemos que a Tua palavra transforma. Nós sabemos, ó Deus bendito, que a Tua palavra liberta. E nós queremos nos colocar todos nas Suas mãos, pedir ao Senhor que modifique o nosso ser. Nós queremos pedir ao Senhor que modifique o nosso pensamento, modifique as nossas atitudes, transforme a nossa vida para que nós possamos exaltar o Seu nome por onde andarmos. Dê-nos, ó Deus bendito, a sabedoria, dê-nos a autoridade diante do Teu nome para repreendermos a nossa vida na vida das pessoas que estão ao nosso redor, todo incômodo que Satanás possa provocar. Deus bendito, nós queremos nos colocar todos nas Suas mãos. Nós queremos pedir que o Senhor jamais esteja longe de nós. Amém. Que nós tenhamos no nosso coração o sentimento e a certeza de que o Senhor está sempre conosco, por onde quer que formos. E que nós possamos exaltar, dizendo para todas as pessoas que o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor mudou a nossa vida. Deus querido, dessa forma, nós queremos nessa noite encerrar o nosso tempo. Nós queremos colocar o Deus bendito nas Tuas mãos, todas as pessoas que te amam. Se tem o Deus bendito dentro da tua casa, alguém que está algemado por Satanás, quebra essas algemas. Deus bendito, se tem hoje na tua casa pessoas que estão enfermas, cure-as. Deus bendito, se tem aqui na tua casa pessoas que estão passando por problemas de relacionamento, que o Senhor possa tratar as suas vidas. Deus bendito, se tem aqui na tua casa pessoas que estão passando por dificuldade na sua vida material, que o Senhor possa abrir os olhos para que eles enxerguem a solução do Senhor. Deus bendito, nós queremos entregar a tua igreja nas Tuas mãos para que nós tenhamos visão do céu, para que nós tenhamos no nosso coração vontade de estarmos desfraldando a bandeira do Senhor, para que nós reconheçamos que nós somos tão somente instrumentos para sermos usados por Ti. Pai, essa oração nós fazemos. Nós fazemos alegres em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convidar os irmãos do conjunto coral para estar à frente, para estar cantando mais com seus irmãos.